Você admite ter assassinado friamente Vitória Regina? Não. Sou inocente de tudo Olá isso. pessoal, meu nome é Newton Oshiro e hoje vamos falar do caso Vitória. Michael quebrou o silêncio. O principal suspeito do assassinato da jovem lá em Cajamar, ele concedeu uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini e nós vamos analisar o vídeo por completo. Nós vamos entender se ele estava mentindo, falando a verdade, o que é que a linguagem corporal pode nos dizer sobre este caso. Existe uma playlist completa aqui no canal, eu trago inclusive análise de suspeitos que cederam a entrevista e você pode acompanhar tudo isso. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição. Michael é o principal suspeito do assassinato da jovem Vitória Regina. O corpo foi encontrado na região metropolitana de São Paulo, em Cajamar, e você vai conferir hoje a nossa análise completa porque ele cedeu uma entrevista exclusiva. É a primeira vez que ele fala sem ser no depoimento e você vai se surpreender com muitas coisas que a gente vai trazer aqui. Ele é suspeito de ter cometido crime, mas a polícia investiga a ajuda de mais alguém, principalmente para ocultar o cadáver. Vamos entender se ele diz a verdade ou se ele fala mentira hoje. Soltando aqui então a entrevista, pessoal, você vai deixando seu comentário aí, o que você acha, as impressões que você tem também da entrevista, é muito válido. Você pode me relatar cuidadosamente o que você estava fazendo na data dos acontecimentos? No dia 26 eu estava em Campinas durante o dia, trabalhando. Por volta de 5h30 eu voltei para a cidade de Cajamar, onde eu residia. Teve um colega meu que eu faço alguns trabalhos de moto, iria na minha casa para fazer uns trabalhos na moto dele. Depois desse fato eu descansei, assisti um jogo de futebol. Depois desse momento, até então eu estava conversando com a minha namorada pelo celular. Depois disso, ela se despediu de mim porque eu iria dormir. Eu também fui dormir e acordei só no dia seguinte. Muito bem, pessoal. Nesse primeiro trecho aqui da narrativa dele, algumas coisas chamam a atenção. Eu vou passar aqui novamente para você. Vamos lá. Ele olha para baixo. E o que isso quer dizer? Olhar para baixo pode significar muitas coisas, Newton. É verdade. Mas os olhos, eles correspondem ao seu racional. Então, na linguagem corporal, quando você movimenta os olhos, eles apontam que tipo de informação você está buscando. Quando a pessoa olha para cima, ela está lembrando-se de imagens. Quando a pessoa olha lateralmente, ela está lembrando de coisas de som, né, na altura dos ouvidos aqui. E quando a pessoa olha para baixo, das duas uma, ou ele está acessando emoções, ou ele está fazendo o que nós chamamos de diálogo interno. Diálogo interno é quando você se pergunta. E aí uma coisa me chama a atenção. Se você está narrando um fato, é natural que você olhe para cima, olhe para os lados, para se lembrar de conversas e para se lembrar de imagens. E ele não faz em nenhum momento, ele olha para baixo. O fato de olhar para baixo pode significar que ele está perguntando-se para tentar lembrar da história que ele está contando. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa parte da entrevista é o seguinte. Ele usa um português que me parece um tanto quanto robotizado. Por exemplo, eu estava trocando mensagens com a minha namorada e ela foi dormir. E logo depois, eu também fui dormir. No português correto se escreve assim, mas a verdade é que quando você está falando naturalmente, raramente você vai falar dormir, comer, andar, vestir. Você fala vestir, comer, dormir. Isso é o mais comum. Até porque, se você pegar o vídeo da confissão que tem aqui no canal, tá? Eu fiz aqui. No vídeo da confissão, ele não utiliza em nenhum momento o infinitivo, que é o R no final, andar, comer. Então me parece com uma coisa bem construída aqui. Até o momento, isso me chamou a atenção. Trabalhando. Por volta de 5h30 eu voltei para a cidade de Cajamar, onde eu residia. Vamos acompanhar um trecho que ele usa muito, por exemplo, em vez de falar ele fala para. Então você vai perceber que ele usa um português bem construído, o que não tem problema nenhum, na verdade. Muitas pessoas falam corretamente. Eu só estou dizendo que não é de praxe dele, ele não costuma fazer isso. Então isso é uma bandeira vermelha. Depois desse momento, até então eu estava conversando com a minha namorada pelo celular. Depois disso, ela se despediu de mim porque eu iria dormir. Eu também fui dormir e acordei. Percebe? Eu também fui, porque iria dormir, eu também fui dormir.
Então ele me parece que ele está construindo uma narrativa. Tempo ele tem, né? Ele está na prisão, então para construir e para ser instruído pelos advogados, ele teve bastante tempo para pensar nessa história aí. E só no dia seguinte. Você admite que perseguia a Vitória? Não. No seu celular foram encontradas muitas fotos de Vitória. E não só de Vitória, como também de outras mulheres. Fotos que não eram do meu celular. Eu não sei como conseguiram falar que era dele. Quais fotos que você tinha no celular da mulherada? Tipo, não sei. Sim, que seja bonito. Mas por que então no seu celular havia um print da última mensagem feita por ela antes de desaparecer? Não Por quê? havia nenhum print no meu celular. Não é o que diz a perícia, uma perícia oficial. Sim, da mesma forma que a minha defesa também solicitou uma perícia para verificar como que essas fotos foram alegadas estar no meu celular. As indicações são de que você estava monitorando os passos da Vitória. Não fazia isso, nunca tive ciência de onde ela morava, qual era o percurso que ela fazia, a hora que ela chegava, nunca tive ciência de nada disso. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Aí o policial pergunta o seguinte: você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde: não, eu não tinha certeza. Eu só... Tá, pessoal, um momento importantíssimo aqui, olha só. Eu quero que você preste atenção nos olhos dele. Quando o Cabrini começa a fazer uma narrativa ou uma leitura do depoimento dele, a expressão dele muda. Vou até colocar mais devagar aqui para você perceber. Você vai perceber que o olhar dele muda. É micro, é mínimo, mas você vai conseguir prestar atenção e perceber. Vou voltar aqui um pouquinho só. Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde: não, eu não tinha certeza. Eu só vi... Aqui, ó. Então, ele começa a ler e aí ele já muda um semblante. Esse olhar é um olhar compenetrado, é um olhar de raiva. É um olhar que quando você... Sabe quando você está olhando fixamente para uma coisa, você fecha os olhos assim e fica fitando aquela pessoa. Imagina você, de repente, antes de brigar, antes de socar alguém, você vai... Aquele olhar de predador, aquele olhar que você coloca com muita raiva. Esse é o olhar. Eu vou deixar aqui para você na tela, em algum lugar, um comparativo para você entender esse olhar, que é um olhar de raiva. Ele pouco demonstra expressões, ele tem muito poucas emoções aqui. Agora, essa emoção ele deixou escapar. As indicações são de que você estava monitorando os passos da Vitória. Não fazia isso, nunca tive ciência de onde ela morava, qual era o percurso que ela fazia, a hora que ela chegava, nunca tive ciência de nada disso. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Aí o policial pergunta o seguinte: você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde: não, eu não tinha certeza. Eu só vi o ônibus passar. Eu sabia que era o último. Muito bem, agora, depois que ele fez esse negócio com o olho, depois que ele mudou a expressão para a expressão de raiva, o que acontece? O corpo dele fica tenso, porque ele pode ter imaginado o seguinte: eu estou deixando transparecer emoções. E aí, um dos reflexos disso é sua boca ficar mais seca. Perceba que desse ponto em diante na entrevista, ele vai começar a passar a língua nos lábios, ele vai começar a engolir mais seco, e isso significa que é o corpo dele mostrando que ele está em alta tensão, ele está tentando segurar as emoções o máximo que ele consegue aqui. Vamos lá. São detalhes muito grandes, né? Psicologicamente eu estava abalado. Aí eu chamei ela, eu dentro do meu carro, comecei a conversar com ela, que não era para ela falar, com a minha esposa. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Mas olha o que você diz nesse trecho, Michael. Ela entrou no seu carro, entrou, eu não puxei. Você fez questão de ressaltar, eu não puxei. Ela entrou espontaneamente. Ou seja, você fez questão nesse trecho de dizer que você não a puxou, que ela entrou espontaneamente. Se eles falaram que eu conhecia, que eu tinha um relacionamento, qual sentido faria eu dizer que ela que eu teria puxado? Câmeras de segurança que te mostraram circulando nessa região. Nenhuma dessas imagens são nítidas e nenhuma dessas imagens podem comprovar que era eu mesmo. São câmeras, são imagens feitas do seu carro. Da mesma forma que as imagens não são nítidas. Não tem certeza de qual carro estava passando naquele momento. Mas existe, Michael, uma outra câmera que flagra o mesmo carro na mesma rua, um pouco mais adiante.
Por que você escondeu essas informações? Por que você não declarou de fato que estava circulando com o seu carro? Essas mesmas câmeras não mostram o veículo saindo da rua da minha casa. Como que essas câmeras não mostram saindo da rua da minha casa? Porque realmente eu não saí dali. Sempre estive no meu endereço. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Acho que não faz sentido uma movimentação anormal. Carro se movimentando, moto se movimentando. Por que eles falam em discussão, entra e sai de carro? Não sei. Entre e sair de carro eu não entendo também. Meu carro foi parado na frente da minha casa antes do fato e estava parado há mais de uma semana. Tá, pessoal, sobre essa parte aqui, perceba o seguinte, ele demonstra muito poucas emoções. Perceba que ele evita até mexer as sobrancelhas, ele tá com um semblante muito fixo. Isso também é uma bandeira vermelha, porque quando você conversa normalmente, quando você tá narrando uma história, por mais que seja tenso, óbvio que deve ser tenso conversar com o Roberto Cabrini, mas o detalhe é, você costuma dar alguns sinais de emoção. E no caso dele aqui, ele esconde todas. Me parece que ele é uma pessoa muito fria, isso é verdade. Agora, ele demonstraria muitas emoções. Então, na minha visão, ele está muito bem instruído para dar essa entrevista aqui. Refriso, mais uma vez, ele teve muito tempo para se preparar para tanto, né? Respostas na ponta da língua, narrativas 100% programadas e cautelosamente construídas, me parece. Na frente da minha casa antes do fato estava parado há mais de uma semana. Sua presença na região do crime, Michael, é relatada por uma testemunha importante, motorista de uma van. Essa pessoa descreve, inclusive, ter identificado uma outra pessoa com o rosto encoberto dentro do seu carro. Não faz sentido algum, até porque ele passou muitas horas antes no local e o local escuro. Você intimidou essa pessoa, Michael? Não, em momento nenhum. Apenas eu questionei o fato dele, por que ele estava falando que era meu carro. Por que você tirou foto do meu carro? Porque a polícia pediu. Trata-se de Daniel Lucas Pereira. Na delegacia, Daniel relata um comportamento suspeito de Michael após o sumiço de Vitória. Por que ele faria isso? Supostamente ele dizendo que foi a pedido da polícia. Mas também pode ter sido tentando esconder o que realmente aconteceu, até porque ele era um dos investigados. De pronto, no mesmo dia, durante até a noite, eu me apresentei na delegacia, coloquei meu carro à disponibilidade da polícia para fazer perícia, se quisessem. Dentro desse carro foi encontrado material genético seu e da Vitória. Como é que você explica isso? Não explico, ela nunca esteve no meu carro. Exames feitos no seu carro mostram a seguinte análise. No interior do porta-malas do seu carro foi revelado a existência de manchas latentes na lateral esquerda, no carpete do assoalho. É que você explica isso. Perícias que foram feitas diversas vezes e não localizaram nada. Até que eles fizeram, até querer concluir algo que era inconclusivo. Por dentro não... Eles fizeram, até querer... Interessante aqui nessa parte, né, pessoal? Perceba que ele dá uma acelerada quando ele vai responder algumas perguntas. Principalmente essas perguntas que incriminam ele dá uma acelerada ali na narrativa. Isso é muito comum quando você quer acabar logo com isso. Aquela sensação de que você tem a história na cabeça, então você tem que soltar logo de uma vez para que isso acabe logo e você não corra o risco de esquecer. Mais ou menos isso. Então perceba assim que ele tem uma alteração, né, nítida aqui na narrativa dele. E se você comparar, por exemplo, com trechos que quando ele ameaça o rapaz lá, por que você tirou foto do meu carro? Né? Perceba que ele não costuma falar rebuscadamente como ele está procurando fazer aqui na entrevista. Concluir algo que era inconclusivo. Por dentro não sujou. Você deu duas facadas, uma no pescoço, depois a Só mão. sujou, porque quando eu dei a facada ela caiu assim, então só sujou ela. Aí só sujou depois do porta-malas. Continuam aqui a análise. A partir dos tecidos recortados do banco dianteiro direito foi emitido o perfil característico de mistura, na qual observam-se alelos coincidentes aos de um perfil genético de Michael Antônio Salles. Ali, ó, novamente passando o lábio, a língua nos lábios, né? Essa é uma prova muito forte contra você. Sim, eu entendo, mas desconheço. Não tem como ter nenhum vestígio dela no meu carro, até porque ela nunca esteve no meu carro. Dentro da exaltação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Foi só 2 golpes. Foi perto do peito, na barriga, não lembro. Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Quando chegou na minha casa eu coloquei ela no porta-malas.
Mas você diz, eu entrei em desespero e fui sentido à minha casa. E aí, quando eu cheguei à minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Por que você disse isso? Porque eles disseram isso, porque o sangue que eles dizem ter encontrado foi no porta-malas. Por que você se preocupou em sair rapidamente de onde você morava? Na verdade, eu já estava de mudança há mais de um mês. Muito bem aqui, pessoal. Na verdade, eu estava de mudança há mais um mês. Mas você vai perceber o seguinte, o movimento da sobrancelha dele, tanto à direita quanto à esquerda. Por que você se preocupou em sair rapidamente de onde você morava? Na verdade, eu já estava de mudança. Ó, então é o seguinte, ele fez um, na verdade, então uma reação de surpresa, na verdade, eu já estava de mudança, e aí você vai perceber que a sobrancelha esquerda apenas levanta. E eu já digo para você o que é que significa isso. Então você vai ver primeiro as duas levantarem, e depois você vai ver que uma só permanece levantada. Na verdade, eu já estava... Aqui levantou as duas simetricamente, então uma surpresa com a pergunta, talvez. E agora você vai perceber que só a esquerda vai continuar levantada. Estava de mudança há mais de um mês. É micro. Que Aqui, ó, levantou as duas, agora você vai ver que ele vai só levantar a esquerda. estava de mudança Ah há lá. Um microsegundo, na verdade, ele só levanta a esquerda. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos lá, deixa eu... Então, a sobrancelha esquerda levantada aqui, o que isso pode dizer? Isso é o seguinte, o seu cérebro, ele tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Acontece que o controle do rosto, ele é invertido, assim como o do corpo. O lado direito comanda o lado esquerdo, o lado esquerdo comanda o lado direito. O lado direito são emoções mais genuínas, são coisas que você não consegue controlar muitas vezes. O fato dele ter levantado mais à esquerda, ele primeiro fez assim, depois só fez assim, significa o quê? Que ele está numa situação onde fugiu o controle emocional dele. Perceba que durante toda a entrevista ele está tentando se manter calmo, se manter frio, muito seguro na hora de falar, e isso tudo às vezes escapa. Quando ele percebe que isso escapa, vem uma ação genuína como essa aqui. Então, bandeira vermelha também. Estava de mudança há mais de um mês. Que até então eu morava sozinho, estava de mudança para morar com a minha esposa. Por que você se preocupou em limpar a sua casa cuidadosamente? Acho que qualquer pessoa que tem uma casa alugada e que vai se mudar, preza pela limpeza para entregar a casa em devidas condições para o dono. Você não estava tentando retirar vestígios? Não, até porque... Esconder vestígios? Não, até porque não tem como limpar vestígios de um crime de tal forma. Você não tinha sangue no corpo? No corpo não, acho que um pouco na mão, mas aí eu só lavei no chuveiro. Aí eu tomei um banho e me deitei pra dormir. Olha o que diz aqui esse laudo. O resultado, resumidamente, confirmou a presença de perfil genético característico de um indivíduo do sexo feminino, coincidente com o perfil genético da vítima Vitória Regina de Souza, em amostras coletadas na porta do banheiro. Como é que você explica isso? Não faz sentido nenhum uma pessoa ser morta da forma que foi morta e ter um vestígio pequeno de sangue na porta do banheiro. Aí eu peguei uma enxada aqui em casa e saí por cima pelo aquele trio que tem por trás da minha casa. Aí eu tirei a roupa dela pra facilitar, tipo, na hora de enterrar. Você enterrou? E foi um buraco raso. Aí eu fui também. Você é um psicopata? Estou diante de um psicopata? Não, está diante de um homem que trabalha, que honra a sua família, que só quer ter o progresso e viver a vida com a sua família. Como é que você recebeu ter sido descrito pelo delegado como um Jack? Vamos lá então, pessoal, rapidamente aqui nesse trecho, o que acontece? Ele faz um sinal micro de negação do que ele está dizendo. Então o Cabrini pergunta, eu estou diante de um psicopata frio? E ele fala, não, você está na frente de um rapaz que trabalha, que quer a família e etc e tal. E nesse momento que ele fala que é um rapaz que trabalha, ele faz uma negativa. Vamos ver de novo. Você é um psicopata? Estou diante de um psicopata? Não, está diante de um homem que trabalha, que honra a sua família, que só quero ter o progresso e viver a vida com a sua família. Percebe? E viver a vida com a sua família. Ele faz uma negativa inconsciente com a cabeça, enquanto fala que ele só quer viver com a família dele. Como é que você recebeu ter sido descrito pelo delegado como um Jack? Com muita tristeza, pesos, fiquei assustado,
temendo pela vida da minha família, pela minha vida em todos os lugares, porque isso é uma sentença de morte em todos os lugares do mundo. Então vamos lá, ele fala que recebeu com muita surpresa. Surpresa não tem nada a ver com as reações que ele teve aqui, ó. Vou repetir o trecho para vocês e você vai perceber que em alguns momentos, como esse frame aqui, inclusive ele tá dando até um sorriso, tá? Então, de canto de boca aqui, ó, você percebe que não tem tristeza, a ausência de tristeza, ou seja, se não há tristeza, não há remorso, não há culpa, e em alguns momentos ele parece que se vangloria, ele parece que tem uma expressão de que fica orgulhoso por ter sido chamado de Jack, por exemplo, talvez fazendo uma apologia à gravidade do crime, né? Jack, se você não sabe, é uma gíria para estu, né? Dentro da cadeia, claro, isso dá consequências muito ruins. Mas me parece aqui que ele, em determinado momento, está até orgulhoso. Tá vendo aqui um sorrisinho do lado direito? Estranho isso aí, hein, pessoal? Assustado, temendo pela vida da minha família. Assustado, temendo pela vida da minha família. Nada disso acontece. Ele não demonstra em momento nenhum nenhuma microexpressão de medo. Na minha vida, em todos os lugares, porque isso é uma sentença de morte em todos os lugares do mundo. O laudo necroscópico, Michael, indicou lesões, perfuro incisivas no tórax, com ruptura da aorta e pescoço causada por instrumento perfuro cortante, uma faca. Ou seja, essa é a descrição de um assassinato brutal. Você concorda com isso? Sim. Você admite ter assassinado friamente Vitória Regina? Não. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. E por que você forneceu tamanha riqueza de detalhes na sua confissão? A minha confissão foi baseada nos fatos que não só o delegado, mas como vários policiais e investigadores me induziram a confessar naquele momento. Ó, mais uma vez, ó, sinal negativo, né? Esses sinais são inconscientes, tá, pessoal? Então, geralmente, a gente aprende que assim é não e assim é sim. E quando você faz isso inconscientemente, isso é uma grande bandeira vermelha, porque me parece que ele está em negativa do que ele está dizendo propriamente. Então, vamos lá de novo. Friamente, Vitória Regina? Não. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. E por que você Ele tem um desconforto aqui, ó. Sou inocente de todas as acusações. Você vai perceber o desconforto aqui quando ele faz assim com os ombros, né? Vou colocar até um pouquinho mais devagar para você analisar. Vamos lá. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. Aqui, ó. Você percebeu? O shrug aqui, ó. Ele levanta os ombros, né? De todas as acusações. Esse shrug, o que significa? Significa um não sei. Nem ele tem certeza da afirmação do que ele está fazendo aqui. É um sinal inconsciente da mente. Isso, de todas as acusações. Deu para perceber agora claramente, né? E o delegado veio e desferiu diversas frases para mim, me ofendendo, dizendo que de qualquer forma me imputaria o crime. Foi quando eles começaram a querer me oferecer benefícios. O secretário de segurança falou que a aposentadoria da minha mãe estaria garantida, que daria um vale-aluguel para ela. Mas isso exige... Vamos lá, nesse trecho aqui, ó, eu não consigo dizer, ele tá mentindo, né? Me parece que foi o trecho que ele mais foi congruente com o que ele estava dizendo. O que eu quero dizer com isso? Pode ter havido essa conversa entre o delegado? Pode ter havido. Eu não vejo por que a polícia precisaria oferecer benefícios para ele, por exemplo. Mas isso exigiria a ocorrência de uma das maiores manipulações da história da polícia brasileira. Sim. Por que fariam isso contra você? Talvez para esconder o que realmente aconteceu, ou que eles não conseguem comprovar. E aí você apresenta detalhes. Aí eu tirei a roupa dela para facilitar na hora de enterrar, para não atrapalhar a decomposição. Por que você se preocupou em falar até isso? Porque ela foi encontrada sem roupa. Até porque, na minha confissão, eu digo que foi 2 facadas. A vítima sofreu 3 facadas. Mas como é que você ia conseguir decorar um roteiro tão extenso e tão repleto de detalhes? Por isso, o vídeo é cortado em diversas partes, para que eles pudessem criar uma história. Você namora com ela? Não, só uma vez. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? A gente fica uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Nós ficamos uma vez. Por que nas imagens você não aparece hesitando, Michael? Porque eu não sabia que eles estavam gravando. Tá filmando? Brincadeira, né? Você vai pro interrogatório, cara. Tem que pôr aqui, vai no processo. Quem é que fabricava o que você teria de dizer, segundo o que você afirma? Os 2 investigadores
o delegado e o secretário de segurança. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A roupa, o celular. Você falou tudo isso? Está na sua boca, é isso? Sim. E você não aparece tentando lembrar palavras, você aparece descrevendo. É o que dá a impressão. Você amarrou os braços dela, não amarrei nada. A cabeça, você passou. Olha o olhar dele, né? Agora você, de novo, ele fez aquela expressão de raiva, né? Cabrini é muito corajoso, na verdade, né? Enfim, mas ele faz uma expressão de raiva, tipo, sabe quando o predador, ele mira na presa e fixa o olhar? Escrevendo. É mais ou menos é o que ele dá a faz. impressão. Você amarrou os braços dela, não amarrei nada. A cabeça. Aí, ó. Esse olhar compenetrado, fixado na presa, é um claro sinal de raiva, né? Dá pra perceber a tensão aqui no maxilar dele também. Realmente um sinal de raiva. Você passou o pano aqui para parar de sangrar alguma coisa? Não, só tirei. Não lembro se eu tirei a camiseta. Acho que não. Não lembro agora. Acho que ficou com a camiseta. Até esses detalhes estão ali na sua fala. Não teria como eu saber como que ela estava. Se eu soubesse, eu não tinha por que eu falar se eu não me lembrava. Mas por que você fala com tamanha segurança e tranquilidade? Não tinha nenhuma tranquilidade naquele momento. Naquele momento eu só queria que tudo aquilo acabasse e eu pudesse dormir, pudesse voltar para minha cela e tentar esquecer tudo que estava acontecendo. Mas por que você aceitou tudo isso? Por que você não exigiu a presença dos seus advogados? Porque eu temia pela vida dos meus familiares e eles tinham dito que meus advogados tinham desistido do caso. Um dos seus advogados saiu porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Acho que, na verdade, isso são só boatos. Você disse que ali, na confissão, apenas repetiu um roteiro que foi elaborado por outras pessoas. Sim. Mas será que isso não está acontecendo nesse momento? Você não está repetindo um roteiro elaborado por outras pessoas nessa entrevista? Não, porque agora eu posso dizer o que realmente aconteceu comigo. Como é que as pessoas devem decidir qual Michael diz a verdade? O da confissão ou esse, desse momento? O de agora, pois estou livre, posso falar o que verdadeiramente aconteceu. Você não está livre, você está preso. Então, aqui nesse caso, eu acho que foi mais uma vez, é o seguinte, quando você tem uma história pronta na cabeça, quando você treina exaustivamente para falar alguma coisa, muitas vezes te faltam palavras ou falta um argumento, de repente você decorou, o que eu quero dizer, talvez ele tenha decorado o que ele vai falar, e na hora ele falou assim, eu estou livre, talvez fosse um trecho que era para ele ter utilizado quando ele estivesse em liberdade provisória. Então, quer dizer, mais um sinal de que tudo isso pode ser armado, quer dizer, que ele possa ter treinado para isso. De novo, ó, eu estou livre. Ele sabe que ele não está livre, ele está preso. Por outras pessoas nessa entrevista? Não, porque agora eu posso dizer o que realmente aconteceu comigo. Como é que as pessoas devem decidir qual Michael diz a verdade? O da confissão ou esse, desse momento? O de agora, pois estou livre, posso falar o que verdadeiramente aconteceu. Você não está livre, você está preso. Com base nessa confissão, o passo a passo de Michael e Vitória é refeito pela polícia. Tudo acontece sem a presença dele. Por quê? Você afirma ser inocente. Sim. Se você é de fato inocente, por que você se recusou a participar da reconstituição? Porque não faria sentido eu estar em um local e constituir provas contra mim mesmo. Então, nesse trecho aqui, ó, mais uma bandeira vermelha, né? O Cabrini pergunta, por que você não participou da reconstituição? Porque eu estaria num lugar produzindo provas contra mim mesmo? Ou seja, é sinal de que ele não, nem ele acredita na inocência dele. Como você vai produzir provas se você não fez alguma coisa? Quer dizer, é bem controverso aqui, na verdade, a narrativa dele aqui. No mínimo confusa, eu acho que ele tentou decorar alguma coisa, mas se você pensar bem a fundo, tá muito confuso. Se você é de fato inocente, por que você se recusou a participar da reconstituição? Porque não faria sentido eu estar em um local e constituir provas contra mim mesmo. A Vitória pesava cerca de 60 quilos. Como é que você seria capaz de transportar sozinho esse corpo? Não seria, até porque não fui eu que cometi o crime. Mas foi o que você diz na sua confissão. Porque eles queriam que eu dissesse isso, até porque eles não querem procurar o real culpado. Esse real culpado me livraria daqui. Nas suas noites aqui na prisão, você pensa sobre a Vitória? Não, eu penso na minha família. Mas existe nesse momento um pai que jamais vai poder abraçar a sua filha novamente. Da mesma forma que eu não posso abraçar a minha mãe, da mesma forma que eu não posso abraçar a minha esposa, da mesma forma que eu não posso abraçar meus sobrinhos, a minha irmã. Você não.
Bom, pessoal, uma resposta extremamente egocêntrica aqui, né? O Cabrini pergunta: você não pensa na Vitória Regina? E ele falou assim: não, eu penso em mim. E isso ele foi realmente genuíno na hora de falar: eu penso em mim, penso na minha família, etc e tal. Então, é aquela coisa, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês de pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas, em geral, elas têm esse problema com o eu. O eu delas é muito grande. Então, tudo gira em torno delas. Por exemplo, ele fala que é um complô que fizeram contra ele, a polícia tá de complô para incriminá-lo, a polícia não quer, não quer ir atrás do verdadeiro assassino, por quê? Porque senão isso me livraria da prisão, né? Agora, quem em sã consciência realmente não iria atrás do verdadeiro culpado só para incriminar o Michael? Quer dizer, quão importante ele é assim no mundo? Então percebe que ele tem uma mania de grandeza, ele se coloca maior que as outras pessoas. Isso aí chama bastante atenção também. Você não deve algo em relação à família da Vitória? Nenhuma. Não devo nada a eles. Michael, em nenhum momento nessa nossa conversa você se emociona. Você fala tudo com uma certa segurança, mas você não se emociona, o que dá margem para as pessoas confirmarem a tese de que você é uma pessoa fria, uma pessoa capaz de atos de frieza, atos de planejamento. Por que você não se emociona em nenhum momento quando estamos falando de uma morte tão brutal de uma pessoa tão inocente? Não tem por que eu me emocionar com... Ó, mais uma bandeira vermelha, tá? Não tem porquê. Eu vou repetir de novo pra você. Ó. Você vai perceber que o pitch dele sobe. O que é o pitch? É o volume vocal e o timbre da voz. Ele vai pro agudo, tá? Então ele tá falando aqui numa frequência. E aí, quando ele é perguntado sobre as emoções, não tem porquê. Então, quer dizer, aí ele sai do sério, ele vai já para um pitch bem mais agudo. Vou passar de novo para você. Não tem por que eu... Percebeu? Não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê. Isso aí é uma bandeira muito vermelha, significa que as cordas vocais ficaram tensas, significa que ele está deixando escapar emoções, ficando irritado com a entrevista, enfim. Geralmente, quem está mentindo aumenta o pitch vocal. Não é regra, tá, pessoal? Não tire por base só isso. Existem outros sinais. Mas no caso dele aqui me parece muito claro. me emocionar com algo que eu não fiz. Você aceitaria passar por um exame de sanidade mental, Michael? Isso, na verdade, eles queriam imputar para mim passar de louco. Porque a sociedade não acreditaria em mim. Seria minha palavra de um suposto louco contra a palavra de um policial. Você está pronto para confrontar toda uma investigação policial? Sim. Que envolve provas técnicas? Sim. Científicas? Laudos? Sim. Perícias? Tudo isso está contra você? Sim. Você acha que vai prevalecer? Sempre chega a verdade e que tudo isso vai acabar da melhor forma possível. Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua impressão da entrevista do Michael. Eu, como analista, posso garantir uma coisa para você. O que mais existem durante a entrevista são bandeiras vermelhas. Bandeira vermelha significa que a pessoa fala uma coisa e demonstra outra. Primeiro que a fala dele é muito construída. Segundo, falta de empatia zero com a vítima, pelas outras pessoas. Perceba que na narrativa dele tudo é um complô contra ele, estão querendo armar para o Michael ser preso. Nem atrás do verdadeiro culpado não iriam, porque senão iriam me libertar da prisão. É uma narrativa extremamente egocêntrica que aponta para traços de uma sociopatia, talvez. Mais uma vez, não sou médico, não posso fazer esse diagnóstico, mas eu digo para vocês, pelo que ele disse, ele pode ser considerado uma pessoa extremamente perigosa, uma pessoa que não pode viver em sociedade neste momento. Se ele vai se reabilitar ou não, não é trabalho nosso decidir, mas que neste momento todas as provas apontam para ele, e digo mais, e que ele mente em boa parte de depoimentos e também na entrevista, isso é muito claro para todos, pelo menos para mim, né? Deixa aí para mim nos comentários o que você acha. Enquanto isso, a família de Vitória enterrou o corpo dela, uma jovem de 17 anos que perdeu a vida na mão de uma pessoa extremamente egoísta, fria e calculista. E eu digo para vocês, é um problema que vai muito além do que a segurança pública, é um problema que está dentro da nossa sociedade, que fabrica cada vez mais pessoas sem empatia nenhuma, onde o eu é o centro das atenções e a coisa mais importante do mundo para essas pessoas. Até quando nós teremos que ver casos como esse? Deixa aí para mim nos comentários.
E lembre-se que se você quer apoiar este canal, quer me apoiar, você pode sempre adquirir o curso Linguagem Corporal acima dos 40 anos. Eu jamais viria aqui pedir doações para você, pelo contrário, eu quero agregar na sua vida, dar algum conhecimento em troca. Então esse curso é um curso muito prático, que não vai fazer de você um analista, não é para você sair analisando as pessoas, mas pelo contrário, para você analisar a si mesmo e viver melhor com as outras pessoas através da linguagem corporal. Você pode ter a vida que merece e eu posso te ensinar isso sim através de comunicação. Eu vou deixar os links aqui embaixo, se você quer me ajudar, você pode clicar. Muito obrigado e não vá embora sem ver este vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito interessante e tá todo mundo falando. Vou deixar também a playlist desse caso para você acompanhar. Obrigado, gente, um abraço, até a próxima. Tchau.